meu confrade, tudo bem? Hoje, sexta-feira, 15 de setembro de 2023, treinos livres para o GP de Singapura, onde a Red Bull pode, dependendo dos resultados, né, ela pode se tornar campeã mundial de 2023, a equipe, né, hoje não, nesse final de semana. Pelos treinos livres não parece que isso vai acontecer, mas são treinos livres, então não dá para a gente tirar conclusões definitivas sobre treinos livres, dá para a gente conversar um pouco sobre isso, mas sem tirar conclusões precipitadas, digamos assim, né? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é um assunto bastante desagradável, que é sobre a declaração lá do Helmut Marko da Red Bull, conselheiro da Red Bull, uma declaração supremacista europeia, né? Ariana, uma coisa abominável, uma coisa absurda que ele fez inclusive mostrou uma bastante ignorância, né? Porque ele disse que o Pérez não consegue se focar, essa avaliação de desempenho que ele tem, é porque ele não tem capacidade de foco por ser sul-americano, né? Comparando ainda com o Max Verstappen e com o Sebastian Vettel. Quer dizer, nem geograficamente, né, ele acertou, porque o Sérgio Pérez, primeiro, que não é sul-americano, o Sérgio Pérez é mexicano, que agora é considerado América do Norte, inclusive. Nem América Central, mas América do Norte. É uma coisa inaceitável, né? A Red Bull, quer dizer, a supremacia europeia, ariana, é uma raça superior, como se houvesse raça entre seres humanos, né? Seres humanos só existe uma raça, né? E existem etnias, não raça. Raça é uma só, ser humano. Como se a etnia dele, na qual ele pertence, fosse melhor do que as outras, né? Inclusive citando a América do Sul. Quer dizer, e a Fórmula 1 fez uma reprimenda para ele por escrito, para ele pedir desculpas e tudo. Quer dizer, para mim isso não vale nada, né? Para mim esse senhor, que eu vou procurar não citar mais o nome, inclusive, devia ser banido da Fórmula 1, né? Porque é uma pessoa grosseira, mal educada, e agora a gente está vendo também que é supremacista. Então, isso não cabe no mundo de hoje, não cabe num esporte global, né? E você não pode ofender as pessoas, generalizar desse jeito, né? Se ele quer falar mal do Pérez, ele fala mal do Pérez, não dos sul-americanos ou dos norte-americanos ou de qualquer coisa, né? Fala mal do Pérez, seu desempenho tá ruim porque você não consegue ter foco, né? Se é o que ele acha que o problema do Pérez é esse, isso ele tem o direito de falar, né? Ainda mais ele sendo o chefe do Pérez. Agora, ele falar que o Pérez não tem foco porque é sul-americano, aí é uma brincadeira de mau gosto, né? Vamos ver como é que o Sr. Helmut Marko vai ser recebido aqui no Brasil, porque é o único país da América do Sul que tem corrida de Fórmula 1. Vamos ver como é que ele vai ser recebido aqui pela torcida. Eu espero que seja com bastante vaias, né? Porque isso para mim é uma coisa que não tem perdão, isso é abominável, né? Para quem não sabe, Hitler começou assim, né? Os primeiros discursos do Hitler, para depois acontecer o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, onde morreram 80 milhões de pessoas, os primeiros discursos do Hitler eram assim, né? Dirigido aos judeus principalmente. Então, para mim isso não tem desculpa. Bom, vamos falar de automobilismo, porque é isso que importa para nós, né? Eu só falei disso do Helmut Marko porque é automobilismo também, é Fórmula 1 e ofendeu a nós todos sul-americanos. Bom, vamos falar da pista, porque vale a pena falar da pista, porque a pista teve modificações importantes, né? Vamos comparar as duas pistas aí,
para vocês verem a diferença que aconteceu para esse ano. Teoricamente, isso é para esse ano, mas como os pilotos gostaram tanto, isso pode ser que continue, né? Se der uma corrida melhor, eles não voltam ao que era antes. Então, aí vocês estão vendo aí as duas pistas, né? A pista anterior em cima e a pista atual embaixo. Você vê que a mudança, primeiro vamos falar da pista, né? Que você tem, é uma pista de rua, né? Você tem aqui a largada, e é a reta mais longa da pista, até a curva 1, aí você tem um zigue-zaguezinho aí, uma chicane tripla, vamos dizer assim, né? Curva 1, 2 e 3, aí eles vêm, essa curva 4 nem é curva, eles vêm acelerando, para 5, aí eles entram aqui na primeira área de DRS, que é uma área de ultrapassagem também, né? Difícil ultrapassagem, né? Porque a reta é curta, a pista é de rua, é difícil, mas é uma área que pode acontecer ultrapassagem, que vem até a 7, que é uma curva de 90 graus para a esquerda, e que vai até uma retinha até a 8, que é uma curva quase um hairpin, quase um grampo isso daqui, né? A curva 8, que vai para 9, outra curva de 90 graus, aí tem uma reta que vai até a 10, depois você tem aqui uma curvinha na 11, não precisaria ter essa curvinha, podia ser uma retinha aqui, que vamos para a curva 13, que é outro grampo, né? Que tem outro DRS até a curva 14. Aí é que muda, ó. Vocês estão vendo as duas pistas, ó. Da curva 14, na pista nova, né? Da 14 até a 16, virou uma reta, porque essa 15 aqui, para a Fórmula 1, isso aqui não é curva, faz de pé cravado. Antes não, né? Antes, olhando na pista de cima, você tinha a 15, que já começava a frear aqui na 15, para fazer a 16, para fazer a 17, para fazer a 18, para fazer a 19. Então tudo isso aqui saiu, isso aqui virou uma reta, né? Até a curva 16, então da 14 até a 16 é uma reta, aí você faz essa chicane aqui, né? E termina a volta. A volta ficou, o pessoal falou em 10 segundos, 8 a 10 segundos, mas não dá para comparar. Ela ficou 10 segundos mais rápida que o ano passado. Só que o ano passado, esse treino estava meio úmida a pista, então não dá para comparar. Tem que comparar com anteriormente, só que não teve corrida lá, nem em 2021, nem em 2020 por causa da pandemia. Só teve corrida em 2019. Então, se a gente tirar o ano passado, que a pista estava meio úmida, meio secando, então o tempo cai muito, se você comparar com 2019, essa pista ficou mais ou menos 6 segundos mais rápida. É bastante diferença, 6 segundos, né? Vamos lá pelo que aconteceu hoje no TL2, que é muito mais importante do que o TL1. TL1 é de dia, a corrida é à noite, temperatura muda, pneu, muda tudo. Então, não só pneu, como asa, como densidade do ar, muda tudo, né? Vamos lá ver, então, como é que foi. Aí, os 3 primeiros, a Ferrari fazendo a primeira fila, Sainz, Leclerc e Russell. Ué, cadê a Red Bull? Cadê o Vespa? Cadê o Pérez, né? Vamos falar sobre isso depois. Mas aí, né, uma agradabilíssima surpresa, que você tem aí os 3 primeiros e não tem nenhum piloto da Red Bull. E a Ferrari aí, né, fazendo tempos muito bons, com o Sainz na frente, mas vamos ver amanhã na classificação. Vamos falar de todo mundo aí? Vamos começar pelo Albon, que não treinou, teve um problema. O Sargent errou na volta dele também, ficou em penúltimo. Depois o Gasly, o Gasly também errou na volta dele, ficou aí em 18º. Aí o Zhou, que renovou o contrato com a Alfa Romeo, em 17º. Depois o Tsunoda não entendeu o que aconteceu com o pneu macio. O carro estava bom com o pneu médio, ele inclusive ficou entre os 6 primeiros, né, com o pneu médio. Quando colocou o macio, ele falou que não sabe o que aconteceu, o carro perdeu totalmente a aderência e foi lá para trás. Precisam pesquisar o que aconteceu,
porque deveria ter sido ao contrário, né? O pneu macio dá muito mais aderência. No caso aí da AlphaTauri aconteceu algum problema no carro que perdeu a aderência e ele ficou nessa posição. Depois o Piastri, que também não foi bem, também errou na volta dele, ficou em 15º. Aí o ídolo Stroll, muito atrás do Alonso, né, 14º, diz que não achou o carro também, né, precisa mudar o acerto para ele. Aí o Ocon, com a outra Renault, 13º, com a Alpine, né? Então você vê que a Alpine, ela está caindo, né, depois de um bom desempenho lá na Holanda, onde o Gasly chegou em terceiro. Em Monza foi muito ruim, a gente já esperava, porque eles têm um déficit de potência, mas aí em Singapura esse déficit de potência não deveria jogar a Renault tão para trás assim, porque você tem poucas retas curtas, tudo. A potência faz diferença, não tem dúvida, mas não nesse ponto. Então deve ter um problema de acerto também, alguma coisa não está boa aí na Alpine. Aí Liam Lawson, muito bem, 12º, né? E depois o Nico Hülkenberg, de Haas, em 11º. Vamos partir para os 10 primeiros. Aí você tem o Bottas em 10º, com a Alfa Romeo, uma boa colocação para um TL2 para o Bottas. A Alfa Romeo costuma estar mais atrás que isso. Aí o Magnussen foi bem, né? Foi melhor do que o Hulk, que tem sido bem raro, quase 9 décimos atrás. Aí o Vespa, né, em 8º, mais de 7 décimos atrás. E o Pérez em 7º, quase 7 décimos atrás. Aí nós temos 3 coisas, né, que pode ter acontecido aí com a Red Bull. Primeiro, a Red Bull vai escondendo o jogo. Não acredito muito nisso, mas tem gente já acusando aí que eles estão escondendo o jogo, mas eu não acredito nisso. Eu acredito mais nas 2 opções que eu vou falar agora. Uma, talvez um acerto errado, com pouquíssima asa, muito pouca asa, confiando demais talvez no assoalho, porque eles têm o melhor assoalho, eles têm o melhor downforce por baixo do carro. Talvez tenham ido com pouca asa em cima, então o carro ficou ruim de curva e dava para ver, principalmente no Vespa, saindo de traseira toda hora nas voltas rápidas dele. E a terceira opção é aquela diretiva técnica, não podemos deixar de falar isso, 018, que ela está olhando para as asas flexíveis, para qualquer parte flexível do carro, não é só asas. Hoje o carro de Fórmula 1 tem 3 asas, muita gente esquece disso, né? Tem asa dianteira, asa traseira e tem uma asa embaixo, né? Aquela asa inferior traseira que fica embaixo ali em cima do difusor, né? Que eles chamam de beam wing, que é uma asinha ali. Essa asa aí, ela tem um truque na Red Bull, um truque muito bem bolado pelo Adrian Newey, que ela estola na reta e o carro ganha muita velocidade, né? Em reta. É uma das coisas que faz a Red Bull ser muito rápida em reta. A FIA acha que tem equipes aí que estavam com asas muito flexíveis, não só asa, como qualquer parte do carro que não pode se mexer. Aliás, nada no carro pode se mexer aerodinamicamente, a não ser o DRS, né? Então, nem o assoalho pode mexer, né? E existe também existe aí um boato de que o assoalho, né, a carroceria da Red Bull, o assoalho ele desce em alta velocidade, ele desce mais do que pode. Bom, e a FIA colocou sensores nos carros, tudo para descobrir isso. Pode ser também isso, né? Não temos certeza, não estou acusando que seja isso. Aliás, não seria nenhuma acusação, porque não estaria fora do regulamento. Se for isso, é uma brecha que a Red Bull usou e agora a FIA está fechando essa brecha. Mas pode não ser isso também. Então, é uma dessas 3 opções, repetindo, pode ser eles estão, né, andando devagar para enganar os outros, eu não acredito nisso, pode ser um acerto errado e pode ser essa diretiva técnica 018. Vamos ver
se é uma dessas coisas. Vamos ver amanhã na classificação, que a classificação é a hora final, né? Que a gente vê, é a hora que vale que a gente vê mesmo. Aí o Norris em sexto com a McLaren, aí todos muito perto, né? O Norris depois do Hamilton, um décimo na frente, depois o Alonso, um décimo na frente do Hamilton, e depois o Russell, um décimo na frente do Alonso. O Hamilton e o Russell elogiaram bastante o carro, falaram que o carro estava muito bom, e gostaram muito da pista, mas não foi só essas mudanças na pista. Mas não foi só eles que falaram. Quase todos os pilotos falaram que gostaram dessa mudança na pista, que deixou a pista mais fluida, né? Que uma coisa que eu achei que ia acontecer mesmo, que eu falei até ontem no podcast, não sei quem acompanhou. Legal assistir o podcast de ontem, foi o Fábio Campos, tinha muitas perguntas boas, assiste lá porque vale a pena. E aí as duas Ferraris, né? O Leclerc e o Sainz, com o Sainz, eles fizeram praticamente o mesmo tempo, né? Aqui a diferença é 18 milésimos. O Sainz ficou 18 milésimos na frente do Leclerc. Dá para dizer que eles basicamente fizeram o mesmo tempo. E o Sainz declarou que espera estar no mínimo na primeira fila amanhã. A Ferrari, ela é muito rápida, né? O problema da Ferrari é pneu. Então, mesmo que a Ferrari amanhã consiga fazer primeira fila, ou um deles fique na primeira fila, tem que ver na corrida se os pneus da Ferrari não vão acabar antes dos outros, que é o que costuma acontecer, é o que aconteceu em Monza, mesmo com o Sainz estando de cara para o vento. Então, são coisas que costumam acontecer com a Ferrari, e a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Vamos ver o que acontece amanhã, e depois da classificação, a gente se encontra aqui, né? Aí vamos ver o que a Red Bull estava fazendo mesmo, se é isso, né? Se for isso, se aconteceu isso, foi por causa se a Red Bull amanhã não conseguir ir para frente, principalmente o Verstappen, né? Não conseguir ir para frente, fazer pole, primeira fila, no mínimo segundo lugar, é a diretiva técnica que pegou na Red Bull, né? Se não, se fizer pole ou primeira fila, eu acho que hoje era um acerto errado. Bom, é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa meu joinha, né? Obrigado pela força que vocês têm dado. Assiste o podcast de ontem que vale a pena, e a gente se vê amanhã à tarde, depois da classificação. Um abração, tchau.